Então tá gravando. Bom dia, então. Isso, a tarefa fica até amanhã, se eu não me engano, ok, Maria Luísa? Vou compartilhar a tela com vocês. Só um momento. Então, vamos começar? A Camille pediu na lista A, número 2 e 4. Deixa eu abrir aqui a lista. Peço que agora, se quiserem falar comigo, falem pelo microfone, tá? Ó, tô na B. Dois e 4. Beleza, vamos lá. Questão 2. A tabela abaixo representa alguns dos pares ordenados de uma função que tem domínio nos reais não negativos aos reais não negativos, que associa o tempo dado em horas, o espaço percorrido dado em quilometragem por um corpo em deslocamento. Então, está aqui a tabela. Use os pares ordenados dados na tabela e os marque no plano cartesiano. Então, vamos lá. Vai. Espera aí que minha mesa não está funcionando. Ah, tá. Então, quais são os pares ordenados da tabela? Ó, quando o tempo é 1, a distância percorrida é 60. Quando o tempo é 2, a distância percorrida é 120. Quando o tempo é 3, a distância percorrida é 180. Quando o tempo é 4, a distância percorrida é 240. Ok? Então, esses são os pares ordenados. Aí ele pede para a gente representar eles no plano cartesiano, né? Então, vamos fazer aqui, ó. Esse plano cartesiano, ele é a distância percorrida é o nosso y e aqui é o tempo. Então, quando o tempo é de 1 hora, a distância percorrida é de 60 quilômetros. Esse ponto aqui. Quando o tempo é de 2 horas, a distância percorrida é de 120 quilômetros. Então, é esse ponto, 120. Quando o tempo é de 3 horas, a distância percorrida é 180. Note que esses espaçamentos têm que ser iguais, porque está indo de 60 e 60, né? E quando o tempo é 4 horas, a distância percorrida é 240. Tá torto aqui, gente, porque é difícil. Aí uma pergunta que vocês podem me fazer é o seguinte: eu posso ligar esses pontos, professor? Não pode ligar. Por que que não pode ligar? Porque se eu ligo, suponha que eu ligue esses dois aqui, ó. O que que eu estou falando? Que existe esse tempo aqui, ó. Claro, como a gente está falando de tempo, a gente não vai pensar, por exemplo, o número π sendo um tempo de horas, 3,14, 15, 16, 19, aquele porrada de número. Então, na hora que eu ligo isso aqui, eu dou uma ideia de continuidade, que não é o nosso caso, ok? O nosso caso, ele estabelece apenas 4 pares ordenados, não mais que isso. Se eu ligo esses pontos, eu tenho uma infinidade de pares ordenados, ok? Ele pede para marcar apenas os pares ordenados que foi dado na questão. Então, eu não posso ligar, ok? Só mesmo marcar esses pontos aí. Tá claro isso, gente? Sim. E na letra B, ele pergunta:
Determine a lei da função f de R mais em R mais. Quem que é f? O que a gente pode falar que a quilometragem tem a ver com o tempo? Quando o tempo é 1, a quilometragem é 60. Quando o tempo é 2, a quilometragem é 120. Quando o tempo é 3, a quilometragem é 180. O que sempre ocorre do tempo para a quilometragem? Todos eles. Aumenta 60, né? Eu multiplico o tempo por 60, não é isso? Olha lá, vezes 60, 2 vezes 60 é 120, 3 vezes 60 é 180, 4 vezes 60 é 240. Então, a gente pode definir uma função, né? Que é a função f do tempo é sempre 60 vezes o tempo, tá? E esse tempo aqui, no nosso caso, ele está variando entre 1 e 4. O tempo é 1, 2, 3, 4. Ok? Então, essa é a lei que descreve essa função aí, tá? É só pegar o tempo que você quer em horas e multiplicar por 60. Se eu andar 10 horas, eu estou andando 600 quilômetros, por exemplo. Ficou claro? Sim. Ficou. Perfeito. A próxima que vocês querem é a 4. Se alguém quiser outra depois, vocês podem me pedir. Luiz, você Fala. pode mandar o link da aula, por favor? O Daniel não está conseguindo entrar. Desculpa, não entendi. O Daniel não está conseguindo entrar na aula. Você pode mandar o link ou convidar ele? Não sei como é que faz isso, não. Onde que faz, sabe me dizer? Eu acho que quando você vai em participantes, aparece lá para convidar. O problema é saber qual que é o... Algum desses? O e-mail dele é Daniel Santana. Deixa eu confirmar. Aqui, Santos. É esse aí. Esse O GC ou o HV? Os dois parece que é o mesmo, né? Vou chamar os dois. Gente, começa com Santi, começa com S, começa pelo sobrenome. O dele? É Santi Daniel, eu acho. Ah, esse aqui, né? é Santana Daniel. Aí é só mandar aí, será que ele vai conseguir? Acho que sim. Daniel, entrou? Parece que sim, né? É porque esse computador meu é do meu amigo, gente, que me deu problema. E meu amigo é francês. Então tá tudo em francês as coisas. Daniel, você tá aí? Não, né? Parece que ainda não. Ele entrou. Dá uma olhada. Ele tá aqui. Entrou? Ah, entrou. Ótimo, então. Obrigado. Então vamos para 4. Questão 4. Considere os conjuntos. A é todos os valores de x variando entre 2 e 5. X é real. Então, x não é 2, 3, 4 e 5. X varia entre 2 e 5. Então, pode ser 2,1, 2,15, 2,1538. São infinitos valores que tem aqui entre 2 e 5. E o y também tem infinitos valores reais variando entre 1 e 4. Represente no plano cartesiano a região que corresponde ao produto A por B. A cartesiano B. O que é A cartesiano B? A cartesiano B, vamos lembrar disso, é todo par ordenado XY em que X é um número de A
e Y é um número de B. Só para dar um exemplo. Suponha que A seja o conjunto 1, 2, 3. Suponha que B seja um conjunto 4, 5. O que é A cartesiano B? A cartesiano B são todos os pares ordenados, tal que o primeiro elemento está no conjunto A e o segundo elemento do par ordenado está no conjunto B. Então, eu vou começar com o número 1. Então, vai ser 1 e a ordenada desse par ordenado está no B. Então, é 1 e 4 e 1 e 5. Eu tenho que descrever todos os pares ordenados. Depois eu vou pegar o 2 do conjunto A. Então, é 2 e 4 e 2 e 5. Depois eu vou pegar o 3 do conjunto A. 3 e 4 e 3 e 5. Então, são todos os pares ordenados cuja o primeiro elemento está sempre no conjunto A, ó, e o segundo elemento está sempre no conjunto B. Eu não consigo fazer mais pares ordenados além desses aqui. Isso que é o produto cartesiano de A por B. Só que na hora que a gente está com o produto cartesiano falando, aqui a gente está com um conjunto finito, né? No nosso caso aqui, o A e o B são conjuntos infinitos, né? Eu tenho infinitos números no conjunto A e infinitos números no conjunto B. Como que a gente pode representar esse produto cartesiano, então? Vamos ver. Então, eu vou pegar aqui meu plano. Olha lá, o A são... Esperar essa moto passar aqui. O A são todos os x, tal que x varia de 2 até 5. Então, vou pegar aqui o x de 2 até 5. Então, onde que está essa região, tal que os valores de x são presos entre 2 e 5? Tá aqui, vocês concordam? Ó. Tá, Entre 1 e 4? Calma lá. Qualquer ponto que eu pegar no plano, dentro dessa faixa, o x está entre 2 e 5. Vocês concordam ou não concordam? Aqui, ó, dentro dessa faixa aqui, ó, qualquer ponto, dessa faixa é infinita, tá, gente? Ela cresce tanto para baixo quanto para cima. Mas qualquer ponto que eu pegar aqui, eu tenho o x entre 2 e 5. Está claro? Se eu escolher esse ponto aqui aleatório, ó, se eu escolher esse ponto, o x dele, o y não sei quanto que é, mas o x a gente tem certeza que está entre 2 e 5. Está claro? Está. Para mim, tá. Ok. Professor, mas os números não tem que estar entre 2 e 5? E 2 e 5 é positivo. Então, se deixar a reta até embaixo, vai ter número negativo também. Não implica, Não, o não? x. Aqui, ó. Pega um ponto aqui embaixo. Esse ponto aqui, você garante para mim que o x dele está entre 2 e 5? Sim. Garante, porque o x dele está aqui, ó. Tá vendo? Está entre 2 e 5. A gente não está olhando o y ainda. Embaixo é y, ok? Negativo. Ah, tá, entendi. Nessa faixa vertical aí, qualquer ponto que eu pegar, o x está entre 2 e 5. Fica claro? Claro. Perfeito. Só que eu preciso ter o b também. O b é y. O y variando entre 1 e 4. Então, vou marcar aqui o y variando entre 1 e 4. Ó, mesma coisa. Y aqui agora, 1 e 4. Vamos pegar todos os pontos que eu tenho certeza que a ordenada deles, o y deles, fica entre 1 e 4. Então, é essa faixa horizontal aqui, ó. Qualquer ponto que eu pegar dentro dessa faixa horizontal, o y está sempre entre 1 e 4. Percebem ou não percebem? Percebe. Mesmo em relação lá no x. Ó, esse ponto aqui, eu não sei quanto que é o x dele, não, mas eu tenho certeza que o y dele está dentro desse intervalo aqui, ó. Opa. Dentro desse intervalo aqui. Concordam que é entre 1 e 4? Sim.
Agora a pergunta é, onde que está a região que o produto cartesiano de A e B? Ou seja, onde que está a região que qualquer ponto que eu pegar, o x está entre 1 e 5, o 2 e 5, o y está entre 1 e 4? Na interseção dessas regiões, concordam? Tá aqui, ó. Nesse quadradinho aqui, onde as duas faixas se encontram. Essa região, que qualquer x que eu pegar está entre 2 e 5, e qualquer y que eu pegar está entre 1 e 4. Isso ficou claro, galera? Ficou. Para mim, ficou. Pra mim também. Então, ele pergunta qual que é a área dessa região. Isso aqui é um retângulo. Um retângulo que tem qual base? Ó, aqui está entre 2 e 5. Entre 2 e 5, qual que é o tamanho entre 2 e 5? 3. 3, não é isso? E qual que é o tamanho entre 1 e 4? 3 também. Então, isso é um quadrado, na verdade. Qual que é a área desse quadrado? 3 vezes 3, que é 9. Isso aqui é a área dessa região. Claro, essa questão é linda, né? Eu achei ela muito bonita. E ficou claro para vocês? Ficou. Pra mim ficou. Perfeito, então. Professor, na resposta, então, só desenhar mesmo e, por exemplo, puxar uma setinha e colocar a área do quadrado tá ótimo. Tá ótimo, sim. Tá ótimo. Podemos passar para a lista B, galera? Eu queria que o senhor fizesse a 5. Certeza. Passa agora. Pelo menos tento fazer, né? Vamos lá? Assim que fala assim, olha. Seja A um ponto pertencente a bissetriz dos quadrantes pares. Tá. Deixa eu falar o que é bissetriz dos quadrantes pares para vocês, né? Quando a gente pega um plano cartesiano, esse plano divide o nosso plano todo aqui em 4 semiplanos. Ó, esse semiplano, esse semiplano, esse semiplano e esse semiplano. Esses semiplanos, eles são chamados de quadrantes. Então, a gente conta eles assim, ó. Esse aqui é o primeiro quadrante. Esse aqui é o segundo quadrante. Esse aqui é o terceiro quadrante. Esse é o quarto quadrante. Professor, posso colocar em outra ordem esses quadrantes? Não. A distribuição dos quadrantes é nessa ordem, tá? Sentido anti-horário, começando daqui. Então, a gente tem 4 quadrantes. Dividimos em 4 semiplanos. O que é bissetriz dos quadrantes pares? Os quadrantes pares é 2 e 4, né? Os números pares que eu tenho aqui são 2 e 4. Bissetriz dos quadrantes pares é uma reta que passa pela origem e meio que divide os quadrantes pares ao meio. É essa reta aqui, ó. Isso aqui é que a gente chama de bissetriz dos quadrantes pares. Bissetriz dos quadrantes pares. Daqui a pouco eu faço o que ele está pedindo aqui. E B é um ponto pertencente à bissetriz dos quadrantes ímpares. Mesma coisa, então, só que a reta é a outra reta que corta os quadrantes ímpares. Então, é essa aqui, ó. Os quadrantes ímpares é 1 e 3, e a reta que corta ao meio esses quadrantes ímpares. Então, essa aqui é a nossa bissetriz dos quadrantes ímpares. Claro isso, pessoal? Claro. Agora vamos fazer, então, o que a questão pede. Então, seja A um ponto pertencente à bissetriz dos quadrantes pares, de abscissa igual a -3.
abscissa é x. Então, eu tenho aqui o meu menos 3, e A é um ponto pertencente a reta que é bissetriz dos quadrantes pares. Então, esse aqui é o A. Bom, quem que é a ordenada do ponto A? Isso é uma coisa, talvez, que poderia ter falado antes. Na bissetriz dos quadrantes pares, qualquer ponto que está sobre a bissetriz dos quadrantes pares, ele tem essa cara. O x dele é x, e o y dele é menos o x, ok? Se o x for 3, o y é menos 3. Se o x for 5, o y é menos 5. Se o x for menos 10, o y é 10. Então, qualquer ponto tem essa característica na bissetriz dos quadrantes pares. São pontos simétricos, ok? Se eu tenho um valor para a abscissa, o valor da ordenada é o simétrico do valor da abscissa. E na bissetriz dos quadrantes ímpares, o que acontece com os pontos sobre essa reta? Eles têm a mesma coordenada, ok? A abscissa é igual à ordenada. Se a abscissa for 2, a ordenada é 2. Se a abscissa for π, a ordenada é π. Ok? Então, se esse ponto A está na bissetriz dos quadrantes pares, o x é menos 3, então o y é 3. É o simétrico. Claro isso? Sim. Ok. E B é um ponto pertencente à bissetriz dos quadrantes ímpares de ordenada igual a 4. Então, a ordenada é y. B é um ponto pertencente à bissetriz dos quadrantes ímpares, cujo y é 4. Então, aqui está o 4, por exemplo, e B pertence a essa reta aqui. Então, B está aqui, ó. B. Então, a gente viu que sobre a bissetriz dos quadrantes pares, a abscissa e a ordenada são iguais. Então, aqui também é 4. Determine a área do polígono formado ao se ligar os pontos A e B e a origem do sistema cartesiano. A origem do sistema cartesiano é aqui. Ok? Eu quero saber, então, quem que é a área desse triângulo aqui. Ó. Eu ligo os pontos A e B. Opa. Eu defino um triângulo. Aqui. O senhor não falou que eles são simétricos? Oi? O senhor não fala. Desculpa, eu não tô te ouvindo. Só um minuto. Tá melhor? Tá, agora sim. O senhor não falou que os valores são simétricos da bissetriz? Da bissetriz dos quadrantes pares são simétricos. Quando o x é um valor, o y é o simétrico dele. Então, ó, se o x é menos 3, o y é 3. Uhum. O ponto A ele tem coordenadas menos 3, 3. Pois é. Já que a ordenada do quadrante ímpar ele é 4, a abscissa não deveria ser menos 4? Não, nos quadrantes ímpares a abscissa e a ordenada são iguais. Ah, entendi. Foi Okay? só isso mesmo. Ok. Só isso? Obrigada. Ele pede a área desse triângulo que eu colori de branco aí, ó. O que a gente pode fazer para descobrir essa área? Existem vários modos, mas aqui eu não vou fazer com vocês um modo porque vocês não aprenderam o conteúdo ainda. Mas note aqui que a gente pode fazer, ó. A gente tem um polígono assim, ó. Vou desenhar ele um pouquinho maior aqui. Vocês concordam? Esse trapézio grandão aqui, tá vendo? Olha se vocês vão notar aqui, ó. Essa distância aqui é 3. Essa distância é 3. 4. Concorda? Sim ou não? Sim. Olhando para esse trapézio grande. A, B, vou chamar aqui de C e aqui de D. Esse trapézio aqui, ó. A, B, C, D. Beleza?
Aqui é 3, aqui é 4, e embaixo aqui é quanto? É 3, aqui vale 3 e aqui vale 4, não é isso? Então é 7. Concordam? 7. Sim ou não? Sim. Perfeito. A gente tem um triângulo aqui, ó, que a gente quer saber qual que é a área dele. Pelo menos aqui. A gente quer saber qual que é a área desse triângulo aqui, ó. O que a gente pode fazer? A gente pode pegar a área do trapézio grandão e subtrair da área desses triângulos aqui, ó. Ok? Eu sei que aqui mede 3 e aqui mede 4. Alguém lembra qual que é a área de trapézio? Alguém lembra qual que é a área de um trapézio? Eu lembro mais ou menos, era base maior vezes base Aham. menor. Isso. A área de um trapézio. O que mais? Dividido por 2. Base maior mais base menor vezes Vezes a a altura altura. sobre 2. Perfeito. Isso aí. Ok? Então, vamos calcular isso aqui. Quem que é a base maior? Esse trapézio está deitado, tá? Quem é a base maior dele? É 4. Quem é a base menor? 3. Quem é a altura? A altura é 7, é do ponto D ao ponto C. Note que esses ângulos aqui são retos, ó. Então, isso que é a altura do trapézio. Isso dividido por 2. Então, a área desse trapézio é 7 vezes 7, 4 mais 3 é 7 vezes 7, 49, sobre 2. Ok? E agora a gente pode tirar da área desses dois triângulos aqui, ó. Desse aqui e desse aqui. Na hora que eu faço isso, eu vou obter quem que é a área desse triângulo amarelo, concordam? Área de triângulo. Quem lembra qual que é a área de triângulo? Quem lembra qual que é a área de um triângulo? Base vezes a altura sobre 2. Perfeito. Então, a do triângulo 1 aqui que eu chamei, base é 3, a altura é 3 dividido por 2. Então, é 3 vezes 3 sobre 2. 9 sobre 2. Qual que é a área do triângulo 2? Vai ser, a base dele é 4, a altura é 4 dividido por 2. Então, é 4 vezes 4 dividido por 2, que dá 16 sobre 2. Não vou dividir não, para ficar mais fácil de fazer a conta, tá? Ele pergunta qual que é a área do triângulo amarelo. Então, a área que eu quero, né, vai ser a área do trapézio menos a área do triângulo 1 menos a área do triângulo 2. Concordam, gente? Sim. Então, a área vai ser trapézio, 49 sobre 2. Área do triângulo 1, 9 sobre 2. Área do triângulo 2, 16 sobre 2. Então, fica 49 menos 9, 40. 40 menos 16, 24. 24 sobre 2, 12 unidades de área. Essa é a área do triângulo amarelo. Ficou clara essa questão? Linda essa questão também, né? Ficou claro. Perfeito. O senhor pode subir e mais para o início para mim tirar a print? Claro. Tá bom aí? Tá. Pronto. Obrigada. Por nada. Ok. Então, essa lista a gente finalizou. Qualquer coisa, se vocês fizerem todas, se tiver alguma dúvida, vocês me mandem por WhatsApp. Vamos para a lista B. Alguma dúvida nessa lista? Fale no microfone, por favor. Na 2. A 2 dá para a gente fazer ela até aqui, ó. Quais Eu dos tenho na gráficos questão abaixo? 3 também. Ok. Vamos fazer a 2 aqui rapidinho. Quais dos gráficos abaixo apresentam uma função? Na verdade, deixa eu colocar ela lá no pente.
Vai sair com esse negócio, não tem problema não. Qual que representa a função aqui, gente? Vamos lembrar, para a gente ver se um gráfico representa função ou não, basta a gente traçar uma reta vertical. Se a reta toca em um só ponto do gráfico, é função. Se toca em mais de um, não é função. Então, olha aqui, no item A, tracei essa reta. Tocou em quantos pontos do gráfico? 2. Isso aqui, então, não é função. Ok? Item B. Qualquer reta que eu traçar vertical vai tocar só em um? Sim, né, lá, ó. Só tocou em um, só tocou em um, só tocou em um, só tocou em um. Então, como toca só em um, é função. C. Qualquer reta vertical que eu traçar vai tocar só em um ponto do gráfico? Sim. Não toca em mais de um. Então, isso aqui também é função. D. Qualquer reta vertical que eu traçar vai tocar só em um ponto do gráfico? Óbvio que não, né? Se eu traço essa aqui, olha, em cima, tocou em infinitos pontos do gráfico. Tá claro? Tocou em todos os pontos desse gráfico. Então, isso aqui não é função. Claro isso? Sim. 3 também? O início é só observa. Mas a 3 pediram para fazer, não pediu? Pediu. Foi eu que pedi. Nessa figura estão representados os pontos A, cuja abscissa é 1, e o ponto B, cuja ordenada é 5. Esses dois pontos pertencem ao gráfico da função f de x igual a x mais 1, que multiplica x ao cubo, mais ax mais b, em que a e b são números reais. Qual que é o valor de f de 4? Então, vamos lá. Aqui, esse ponto aqui, eu sei que a abscissa dele é 1, e a ordenada eu vou chamar de y1. Vou chamar de y. Não sei quanto que é o y dele. Ah, não, eu sei quanto que é o y dele, né? Espera aí. Quanto que é o y desse ponto? Ponto A. Qual que é o valor de y aqui? 5? 5. Aqui, do ponto A, quem que é o y do ponto A, gente? 0, desculpa. 0. O ponto A não tem altura, então o y é 0. Ele está sobre o eixo x. O ponto B, cuja ordenada é 5. A ordenada, o y é 5. Quanto que é o x do ponto B? 0. 0. Perfeito. Então, o ponto A, ele é o ponto 1 e 0. E o ponto B, ele é o ponto 0, 5. Ele fala assim, esses dois pontos pertencem ao gráfico. Ou seja, nessa função, quando o x vale 1, o f de x vale 0. Porque pertence ao gráfico. E quando o x, sei lá, o gráfico pode fazer qualquer coisa, tá, gente? Pode fazer alguma coisa assim, por exemplo. Eu sei que esses pontos pertencem a essa função. Então, no ponto B, quando o x vale 0, o y tem que valer 5. O f de x. Então, nós vamos fazer essa substituição. Vamos lá. Vamos substituir inicialmente o ponto A. O ponto A fala que o x é 1 e o f de x é 0. Então, vou trocar aqui na função. F de x é 0, igual a x, que é 1, então fica 1 mais 1, que multiplica x ao cubo, só que o x é 1, então 1 ao cubo, mais a vezes o x, que é 1, mais b. Então, a substituição do ponto A nos fornece 1 mais 1 é 2, 2 que multiplica 1 mais A mais B. Isso aqui tem que dar 0, porque o f de x é 0, ok? Então, vamos ver o que dá isso aqui. Passo 2 dividindo, 0 dividido por 2 é 0, e eu vou passar 1 subtraindo. Então, o que a gente tira daqui é que A mais B é menos 1.
Tá claro essa equação? Passei esse 2 dividindo para lá e depois passei 1 para lá, trocando de sinal. Está. Substituindo o ponto B. O ponto B fala para a gente que o x é 0, enquanto o f de x é 5. Então, vou trocar aqui de novo. F de x é 5. É igual ao x, que é 0, mais 1, que multiplica 0 ao cubo, mais a vezes 0, mais b. Então, a substituição do ponto B nos dá o quê? 0 mais 1 é 1. Então, fica 1 que multiplica 0 mais 0 mais 1. Luiz, Oi. peraí, eu não entendi a última parte da equação do amarelo. A última parte. Aqui. Ok, o que eu fiz aqui? Vou fazer de novo, então. Eu passei 2 dividido. Então, ficou 1 mais A mais B igual a 0 dividido por 2, ok? Estava multiplicado em 2, ele vai dividir. Beleza. Então, vai ficar, quanto que é 0 dividido por 2? É 0. Uhum. É 0. Agora eu passo 1 para lá. A mais B igual a menos 1. Tá. Entendi. Ok? Beleza. Então, retomando aqui. Então, substituindo o f de x por 5 e o x por 0, que a gente vai ter? 0 mais 1 é 1. Aqui deu 0, aqui deu 0, sobrou só b. Então, 1 vezes b é igual a 5. Opa. Estou perdendo o cursor aqui. 1 vezes b é igual a 5. Isso implica que b é 5. 5, quanto que vale o a? Substituir aqui, ó. A mais 5, que é o B, é igual a menos 1. Passo 5 para lá. A é igual a menos 6. Então, temos o valor de A e B. Então, a gente já tem quem que é a cara da função. Quem que é a f de x? F de x é x mais 1, que multiplica x ao cubo, mais ax, só que o a é menos 6, então menos 6x, mais o b, só que o b é 5. Mais 5. Então, essa é a função. Ele quer saber quem que é o valor de f de 4. Quando x é 4, quanto que vale a função? Só trocar o x por 4. Vai ser 4 mais 1, que multiplica 4 ao cubo, menos 6 vezes 4, mais 5. Então, isso fica 4 mais 1 é 5. 4 ao cubo é 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. 6 vezes 4 é 24, mais 5. Então, fica 5 vezes 64 menos 24 é 40. 40 mais 5 é 45. 45 vezes 5 é quanto? 25 sobe 2, 225. 225. Resposta, então, nossa é a letra D. Claro. Sim. Tá claro. Ótimo, então. Galera, não vai dar tempo de fazer outra. Amanhã a gente tem outra aula. E aí a gente continua corrigindo. Não era meu objetivo, não. Queria começar amanhã a função afim, mas eu não vou passar para frente com dúvida de vocês, não. Então, deixa eu abrir aqui. Então, amanhã a gente retoma a correção dessas listas aí. E é isso. Belezinha? Belezinha. Então, tá bom. Até amanhã para vocês. Um abraço. Tchau, Até. obrigada pela aula. Tchau. Tchau. Eu que agradeço pela presença. Até. Tchau, Tchau, tchau. Luiz. Até mais. Até mais. Deixa eu parar a gravação aqui. Até amanhã. Tchauzinho.